Olá, estamos aqui na nossa primeira aula de Direito Previdenciário e vamos começar a falar sobre Seguridade Social. Ora, esse termo Seguridade Social, ele só surge, ele só aparece pela primeira vez na Constituição de 88. Sim, até então, nas constituições anteriores, na Constituição de 34, na Constituição de 46, nós tínhamos o termo, na de 34, Previdência, né? E depois, nas próximas, Previdência Social. Só que em 88, nós tivemos trazido ali no capítulo da ordem social o termo Seguridade Social. E o que será Seguridade Social? De acordo com o caput do artigo 194 da Constituição, Seguridade Social é um sistema integrado, um conjunto, melhor dizendo, um conjunto integrado de ações, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados, esse conjunto, a assegurar os direitos à saúde, à previdência e assistência social. Então, nós temos um tripé na Seguridade Social. Quais são os direitos amparados, assegurados pelo esse conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade? Saúde, previdência e assistência social. Ora, se preocupou, né, mais ainda com os direitos sociais. Não temos agora o Constituinte preocupado apenas com previdência, mas com saúde, previdência e assistência social. E vem a Constituição trazer regras específicas para cada um desses três pilares, né, que sustentam o sistema de seguridade social. E é a primeira vez, volto a falar, que a Constituição, na Constituição brasileira, traz esse conceito. Tem outros direitos sociais assegurados pela Constituição brasileira? Sim, mas não pelo sistema de seguridade social. Lá no artigo 6º da Constituição, você vê, são direitos sociais, né? Moradia, transporte, previdência social, lá está. Mas em termos de seguridade social, apenas saúde, previdência e assistência social. Nenhum outro direito social eu vou concordar, né, de colocar junto como objetivo, como amparo pela seguridade social. Apenas esses três: saúde, previdência e assistência social, certo? Na Constituição Federal, as regras trazidas para saúde, previdência e assistência social vão do artigo 196 ao 204. E eu começo a estudar com vocês as regras relativamente à saúde. A saúde é tratada pelo Constituinte entre os artigos 196 e 200. Tá? São esses os artigos, são essas disposições constitucionais que você deve se preocupar para o seu entendimento e para as questões que você deve enfrentar. Veja lá, segundo o artigo 196, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Primeira coisa, saúde é direito de todos e dever do Estado. Sim, com essa nova ordem constitucional, a saúde é um direito de qualquer um, né? De todos, independentemente de contribuição para a Seguridade Social. O acesso é universal e igualitário às ações e serviços, né, de saúde. Olha, as ações e serviços públicos de saúde. Sim, nós não temos mais aquele modelo criado no passado em que o INAMPS, o Instituto Nacional de Assistência Médica, né, da Previdência Social, só prestava assistência médica àqueles que estavam vinculados à Previdência Social. Não, a saúde agora passa a ser um direito de todos. Todos terão acesso universal e igualitário, tá? Aos benefícios, às ações para a sua promoção, né? Para a sua condução. E essas ações e serviços públicos de saúde passam a integrar uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único. Ora, é com a Constituição de 88, com esse novo modelo, né, é que, as ações e serviços públicos vão constituir uma rede, vão constituir um sistema único. Então, em 1990, nasce o Sistema Único de Saúde, a Lei Orgânica da Assistência, a Lei Orgânica da Saúde, a 8.080 de 1990, cria, então, o Sistema Único de Saúde. E a Constituição Federal, já, né, em 88, ela traça diretrizes para esse sistema. Olha lá, ele será organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Sim, ele não é uma rede. As ações não vão integrar uma rede regionalizada, hierarquizada? Sim. Então, o Sistema Único de Saúde, ele terá direção em cada esfera de governo, federal, estadual, municipal. Mas ser descentralizado, competências da União, competências dos estados, competência dos municípios. Então, uma rede hierarquizada, né? Hierarquizada, seguindo a diretriz de quê? Da descentralização, mas com direção única em cada esfera de governo. Outra diretriz: atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Cuidado, esses serviços assistenciais de saúde, né? Quer dizer, assistência ali no momento que está com problema de saúde. Mas a prioridade é o quê? Para a prevenção. Até mesmo porque o artigo 196 visa lá, olha, direito de todos à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença. Então, visem a redução do risco de doença, isso é prevenção, atividade preventiva. Então, a prioridade do Sistema Único é a atividade preventiva. E outra diretriz: participação da comunidade. Sim, participação da comunidade em órgãos colegiados, como, por exemplo, Conselho Municipal de Saúde, né? Tem representantes da comunidade. Então, também uma das diretrizes do SUS. E a Constituição já
ela traz no seu artigo 200 atribuições do SUS, sem prejuízo de outras trazidas pela lei. Mas ela já traça no artigo 200, você pode acompanhar aí, quais seriam, né, as ações de competência do SUS. Veja, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde, além de participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as ações de saúde e a saúde do trabalhador. As pessoas têm até um receio de falar saúde do trabalhador. Sim, isso também é competência do SUS. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. Participar, esse se tiver, presta atenção, porque você vai marcar como correto. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Né? Muitas vezes a gente pensa assim, saneamento básico é de competência de outro órgão, de outra esfera. Não, é competência do SUS também. Ele está envolvido com essa ação, com a formulação de políticas de saneamento básico. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Agora veja, marcaria como correta? Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Veja lá, se tiver, marque a opção correta. São atribuições do SUS. Está colaborar com a proteção do meio ambiente, especialmente a do meio ambiente do trabalho, nele compreendido do trabalho. Você marca certo? Você fala, meio ambiente. Meio ambiente é coisa do IBAMA, né? Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Não, competência do SUS, olha só, colaborar, não é formular política, né? Não é administrar as questões, mas olha, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho, o meio ambiente do trabalho, certo? Então, além das competências trazidas pela Lei Orgânica da Saúde, que não te cabe, não vai ser pedido, porque não tem nos editais, a Lei 8080 para o seu concurso, você tem lá aquelas atribuições, mas você não precisa se preocupar. Você tem que preocupar com a parte constitucional. Pois bem, então eu disse que as ações e serviços públicos de saúde, né, constituem uma rede hierarquizada, regionalizada e com sistema único, certo? Então o SUS é que vai ser o responsável aí por essas prestações. Tudo bem, mas a iniciativa privada, uma entidade privada, ela pode, de forma complementar, participar dessas ações. É o que reza o artigo 199 da Constituição. Então, as entidades privadas vão participar de forma complementar, né, do SUS. Quando? Mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e a sem fins lucrativos. O que o parágrafo 1º do artigo 199 quer dizer com isso? Ora, o SUS poderá firmar contrato de direito público, convênios com entidades privadas, sim, né? Porque elas atuam junto com ele de forma complementar, complemento. E a gente sabe que isso acontece. Agora, diz a Constituição, tendo a preferência
as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Sim, a Constituição veda participar do programa das ações do SUS, entidades privadas com finalidade lucrativa? Não. Não veda. Só está pedindo que seja dada a preferência, determinando, não é pedindo, que seja dada a preferência para as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, tá? E não dizer que só essas é que podem firmar convênios ou contratos públicos, de direito público com o SUS. Não, todas elas, só que a preferência é que sejam esses contratos, esses convênios, feitos com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Vai lembrar o seguinte: Santa Casa de Misericórdia e SUS. Aí vai lembrar que a Santa Casa é uma entidade privada, filantrópica, sem fins lucrativos, e ela firma aí convênio com o SUS. Ela atende, como a gente diz, pelo SUS, é chamado o convênio, tá ok? Em relação à parte de custeio da saúde, quem é que vai custear essas ações e serviços públicos de saúde? Nós sabemos que a saúde, ela faz parte do sistema de seguridade social. Então, tem um orçamento próprio? Sim, mas ela pode recursos dentro do orçamento grande, que é o orçamento da Seguridade Social. Então, parte lá para a saúde, para a previdência, para a assistência social. Além disso, a própria Constituição determina categoricamente que União, Estados, DF e municípios devem aplicar anualmente recursos mínimos para as ações públicas de saúde. No que diz respeito à União, o artigo 198, ele vai dizer que os recursos mínimos a serem aplicados anualmente em ações e serviços públicos de saúde pela União serão calculados sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%. Então, já a própria Constituição, com a reforma, com a emenda constitucional 86 de 2015, já determina que a União não pode aplicar menos do que 15% da sua receita corrente líquida. Então, menos de 15 não. Então, 15 já está, é um percentual que já está assegurado para que a União aplique nas ações e serviços de saúde. Em relação aos estados, DF e municípios, a Constituição não fixa o percentual. Ela deixou para que esse percentual mínimo sobre a receita tributária fosse trazido por lei complementar. Veja aí, os percentuais mínimos sobre a arrecadação tributária que devem ser aplicados pelos estados, Distrito Federal e municípios em ações e serviços públicos de saúde são estabelecidos por lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada 5 anos. É o que diz a Constituição. Esses percentuais mínimos, só para não deixar dúvida, eles estão fixados pela Lei Complementar 141 de 2012. Sim, então vamos lá. A União já tem a Constituição dizendo, olha, você tem que aplicar pelo menos 15% da receita corrente líquida, daquele exercício, nas ações e serviços públicos de saúde. Em relação ao Estado, DF e municípios, ora, aí quem vai decidir qual é o percentual que vocês vão aplicar é a lei complementar. No caso, a lei complementar 141. Mas só guardando que a lei complementar já está ótimo, É isso que eu preciso, tá ok? Assistência social. Pulou previdência, propositalmente. A assistência social, ela tem as disposições e regras sobre ela na Constituição nos artigos 203 e 204. Sim,
No caput do artigo 203, você confere aí, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Ora, está dizendo que a assistência social é um direito de todos? Não. Que a assistência social vai ser garantia para todos? Não. E na saúde? Na saúde, sim. Saúde é um direito de todos, né? E dever do Estado. Acesso universal e igualitário. Na assistência social, também como na saúde, não se exige contribuição à Seguridade Social, contribuição prévia. Por isso, o texto constitucional diz, independentemente de contribuição à Seguridade Social. O que faz a assistência social ser prestada é o quê? É a necessidade da pessoa, né? Então, será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Então, passar a receber um benefício assistencial. Vão perguntar àquela pessoa se ela contribuiu para a Seguridade Social? Não. Por quê? Porque todas as ações e serviços, programas de assistência social, né, não vão exigir daquele que vai receber, daquele beneficiário, comprovação de que contribuiu para a Seguridade Social. Então, para fechar essa partezinha, esse raciocínio, saúde é um direito de todos. A assistência somente será prestada a quem dela necessitar. Saúde não depende de contribuição prévia, nem a assistência social. Nem a assistência social. Agora, quais são, né, os eventos, o que é proposto na Constituição Federal para assistência social? Ora, proteção à criança, ao adolescente, a criança carente, ao adolescente, à velhice, à maternidade. Garantia, que é o principal que está lá e sempre cai. Garantia de um benefício mensal no valor de um salário mínimo. Para quem? Para o idoso e para a pessoa com deficiência que não tem condições de manter, né? Não tem condições de prover a sua própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Então, esse benefício assistencial no valor de um salário mínimo, ele vai poder ser concedido para o idoso e para a pessoa com deficiência, desde que atenda os requisitos dispostos na lei. Que lei? Hoje, a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, para o idoso, a partir dos 65 anos, não 60, né? A partir dos 65 anos. Se a renda per capita familiar for inferior a 1/4 do salário mínimo, ele juntando essas duas condições, ele tem direito ao benefício assistencial no valor de um salário mínimo. Esse benefício garantido não tem 13º salário. São 12 prestações ao longo do ano. Tá? O que gera benefício quem gera o 13º é só para benefícios previdenciários. Então, benefício assistencial, a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, ela vai garantir um benefício durante 12 meses ao idoso ou à pessoa com deficiência. Para conceder a pessoa com deficiência, não tem idade mínima, né? Tem o quê? A comprovação de um impedimento por mais de 2 anos daquela pessoa de natureza, o impedimento intelectual, mental, sensorial ou físico, um impedimento que faz com que ele não tenha as mesmas condições, né, de interagir com a sociedade igual às outras que não têm aí essa deficiência, tá ok? Então, benefício assistencial ao idoso
e a pessoa com deficiência, desde que comprove a necessidade. Qual é a regra já da Constituição? Não ter condições de prover o seu sustento ou de tê-lo provido por sua família. As ações governamentais de assistência social, elas serão realizadas, olha só, com recursos do orçamento da Seguridade Social. Sim, porque ela faz parte, né, do sistema. Além de outras fontes. Sim, é possível instituir benefício assistencial, né, com outra fonte de recurso ou a conta do Tesouro Nacional? Sim. A própria Constituição falou, olha, essas ações todas, elas vão ser financiadas com recursos da Seguridade Social, além de outras fontes. Não é isso? E lá no parágrafo único do artigo 204 está facultado, então você vai grifar aí, facultado aos estados e ao Distrito Federal. Então, a faculdade ali imposta, exercida, é para quem? Para os estados e para o DF. Tem união ali? Não. Tem município? Não. É facultado aos estados e municípios vincular até 0,5% de sua receita tributária líquida a programa de apoio à inclusão e promoção social. Ora, primeiro, é dever do Estado e do DF vincular? Não. É poder fazer. Então, é uma faculdade, né, dele. O percentual é de até 0,5% da sua receita corrente líquida, da sua receita tributária líquida. O que é receita tributária líquida? Já descontado os repasses que eles têm que fazer, os estados, por exemplo, fazer para os municípios, tá? Então, até 0,5% da sua receita tributária líquida. Para fazer o quê? Está amarrado também esse recurso para apoio, né? Para programa de apoio à inclusão e à promoção social. Por isso, então, a vinculação, sim. Esses recursos, né, de até 0,5% sobre a receita tributária líquida não podem ser aplicados para pagamento de despesas com pessoal, encargos sociais, serviço da dívida ou qualquer outra despesa corrente não vinculada aos investimentos ou às ações apoiadas. Então, essa verba de até 0,5% da receita tributária líquida não pode ser utilizado a não ser que para os investimentos daquele programa de apoio e inclusão social. Então, só para os investimentos, né, para o qual o programa ou destinação do recurso, né, foi feito. Mais nada, tá ok? Então, olha só, saúde, assistência social. Agora eu vou entrar para previdência social, que vai no artigo 201, é o artigo mais importante em termos de previdência, e o artigo 202. Mas pegando o caput do artigo 201, o que você vê? A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, com filiação obrigatória e caráter contributivo, devendo ser observados os critérios, né, que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, vamos por parte. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral. Sim, e foi. Em 1991, foi instituído o Regime Geral de Previdência Social. Caráter contributivo. Dos 3 pilares que eu mostrei para você da Seguridade Social, o único
que tem caráter contributivo é a previdência. A saúde e assistência não exigem contribuição prévia. O único que tem caráter contributivo é a previdência social. Então, olha, organizada sob a forma de regime geral, caráter contributivo e filiação obrigatória. Filiação obrigatória. Característica do sistema de previdência social brasileiro. Filiação obrigatória. A partir do momento que aquela pessoa física exerce de forma lícita, tá? De forma lícita, ela exerce uma atividade remunerada abrangida pelo regime geral, ela é segurada do regime geral, né? Porque a questão de filiação obrigatória, de estar obrigatoriamente filiada ao regime, ela passa pelo exercício da atividade remunerada. Está trabalhando, está tendo remuneração. E aí vai ter filiação obrigatória, vínculo obrigatório com o regime geral de previdência social. Próximo bloco a gente continua um pouquinho aí, porque falta falar do equilíbrio financeiro e atuarial, não é isso? Então vamos para o próximo bloco, ok? Gente, então nós vamos continuar, né? Estávamos falando sobre o artigo 201, caput da Constituição Federal, dizendo que a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, terá filiação obrigatória e caráter contributivo, observando, né, os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, veja só, mais um detalhe para a gente pensar na organização da Previdência Social. Equilíbrio financeiro e atuarial. Sim, a Previdência Social, ela deve ter as suas contas equilibradas financeiramente. E equilibradas também na forma atuarial. O que significa na forma atuarial? Ora, o cálculo de atuária é mais ou menos o que você deveria pagar para ter aquele benefício. Então, veja, se você contrata um seguro qualquer, de vida, automóvel, né? A seguradora, ela não faz um cálculo para saber quanto será a prestação que você tem que pagar em razão de que, se acontecer o sinistro, você seja assegurado com X reais. A mesma coisa a Previdência, ela tem que projetar quanto mais ou menos, né, é necessário para que aquele segurado contribua, para que a Previdência arrecada, para assegurar os benefícios. Então, a Previdência nada mais é do que um seguro, né? Um seguro público para os trabalhadores em caso de infortúnios sociais. E esses infortúnios sociais, eles estão também traçados nesse artigo 201 da Constituição Federal. Veja que a Constituição Federal diz que a Previdência Social atenderá nos termos da Lei 1. Cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. 2. Proteção à maternidade, especialmente à gestante. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Salário família e auxílio reclusão para os dependentes de segurados de baixa renda. E pensão por morte do segurado homem ou mulher ao cônjuge ou companheiro e dependentes. Então, veja que já na Constituição nós temos ali os eventos que vão ser cobertos pela Previdência Social. Olha os infortúnios: morte, idade avançada, incapacidade, doença, né? Então, reclusão. Então, veja que
tem infortúnios e tá lá assim, desemprego involuntário. Aí logo vem a cabeça do seguro-desemprego. O seguro-desemprego, ele não é objeto do regime geral de previdência social. A lei que institui o regime geral de previdência social não atende ao desemprego involuntário. Esse vai ser objeto de lei específica, né? E sabemos que ele é administrado pelo antigo Ministério, pelo antigo Ministério do Trabalho, né? Nós estamos em 2019, pelo antigo Ministério do Trabalho. E com recursos não da Previdência, mas com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O regime geral de previdência social, ele vai atender, sim, aos infortúnios de doença, auxílio-doença, de incapacidade, aposentadoria por invalidez, de idade avançada, aposentadoria por idade, morte, pensão por morte, reclusão do segurado, auxílio-reclusão, né, salário-família. Então, aqui já está traçado e vem a Lei 8.213 depois instituir esse regime geral de que o caput do artigo 201 menciona, né, determina, e atendendo aos infortúnios sociais. Se você verificar, como eu disse na aula de apresentação, que você deveria ter a legislação ao lado, né, indicada para acompanhar a teoria, você vai perceber que o artigo 201 da Constituição Federal, ele tem muitos parágrafos, né? 13 parágrafos. E nós não vamos falar sobre todos eles agora, sobre essas disposições constitucionais. Por quê? Porque na medida que nós formos avançando no conteúdo, a gente vai puxá-los. Por exemplo, quando eu chegar a falar sobre segurado facultativo, eu vou falar do parágrafo 5º. Quando eu falar de aposentadorias, eu vou falar do parágrafo 7º. Quando eu falar de segurado, né, que pode fazer a contagem recíproca de tempo de contribuição, eu vou falar do parágrafo 9º. Então, eu vou puxar esses dispositivos na medida que eu for introduzindo o conteúdo. Então, não briguem, né? Porque a hora junto com o raciocínio das disposições legais, tá ok? Agora eu vou trazer para vocês um outro tema que, embora não seja um dos mais recorrentes, ele costuma aparecer nas nossas provas, né? Ele está aí num percentual de, posso colocar aí de 5 a 10%, dependendo do concurso. São os princípios constitucionais da Seguridade Social. Todo edital de direito previdenciário está lá, Seguridade Social, conceito, noções gerais, princípios. Ou se não, conceito, noções gerais, objetivos. Esses princípios constitucionais, eles podem abrir, discriminados no parágrafo único do artigo 194 da Constituição Federal. Lá diz que a Seguridade Social deverá ser organizada, né, observados os seguintes objetivos. Veja, compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Então, o que o Constituinte quer com isso? Que, ao organizar a Seguridade Social, né, quando a lei criar esse sistema, ela deve observar os objetivos da Seguridade Social. O que alcançar, né? E esses objetivos, eles são considerados tanto pelos doutrinadores quanto pela jurisprudência, que são verdadeiros princípios constitucionais. Então, nós temos 7 princípios aí elencados. Ora, a sua prova vem para você identificar o princípio, ora vem para você
marcar a interpretação, né? O que ele reza, qual que é o objetivo do Constituinte nesse caso, ora como a observância da aplicação dele. Então, veja só. Universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, irredutibilidade do valor dos benefícios, equidade na forma de participação no custeio, diversidade da base de financiamento e caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. São esses os que estão discriminados no parágrafo único do artigo 194 da Carta Magna. Mas vamos ao primeiro. Princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Ora, numa interpretação rasa, literal, né? Cobertura universal, atendimento universal. O objetivo aí é o quê? A Seguridade Social ser organizada de tal forma que consiga cobrir todos os infortúnios sociais, todas as contingências sociais e atender a todos. A busca, aí nesse caso, relativamente a esse objetivo, a esse princípio, é o que a gente chama de Seguridade Social ideal. Né? Por que ideal? Cobrir todos os infortúnios sociais e atender a todos que aqui estão. Né? Esse seria a Seguridade Social ideal. Poxa, universalidade. Então, a busca, a organização da Seguridade Social tem também esse objetivo, a universalidade da cobertura e do atendimento. O outro princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Veja, aqui foi um ganho social tremendo. Por quê? Porque a Constituição ela vai dar tratamento uniforme, equivalente às populações urbanas e rurais. Né? Eles vão ter os mesmos direitos relativos à Seguridade Social, saúde, previdência e assistência social. Agora, tratar de forma equivalente, vamos lembrar, tratar os iguais de forma igual e os desiguais e desigualmente aqueles que se encontrarem em situação desigual, né, ou em situações desiguais. Isso por que eu estou chamando a atenção disso? Porque a própria Constituição, no parágrafo 7º do artigo 201, diz que a aposentadoria deverá ser concedida, observados os critérios: 65 anos para o homem, 60 anos de idade para a mulher, com uma redução de 5 anos nessa idade para o trabalhador rural. Ora, se eu pensar que a redução da idade para o trabalhador rural para se aposentar seria afronta ao princípio da equivalência, da uniformidade e equivalência de tratamento, eu estaria errada. Né? Por quê? Porque tratar igualmente aqueles em situação igual e desigualmente em situações desiguais. Então, na verdade, a possibilidade, a exigência, o critério utilizado para diminuir em 5 anos ou a idade mínima para o trabalhador rural se aposentar, a idade mínima em relação ao urbano, não ofende o princípio da uniformidade e equivalência, tá? Equivalência dos benefícios e serviços.
Outro princípio, princípio da seletividade e distributividade dos benefícios e serviços. Veja, princípio da seletividade. Ora, a gente faz isso a todo momento. A gente usa, né, esse critério de seletividade a todo instante. Quando você seleciona o lixo doméstico, né, daquele que pode ser reaproveitado e daquele que não pode, você está fazendo o quê? Uma seleção, separando o que você vai aproveitar e o que não é reciclável, não é isso? Então, você está, de acordo com alguns critérios, você está selecionando aquele material. A mesma coisa, você quando decide fazer concurso público, na maioria dos casos, você seleciona quais são os cargos que você almeja, né? Por exemplo, eu não quero fazer magistratura. Então, tudo bem, você não quer fazer magistratura. Então, você não vai direcionar a sua atenção para concursos em nível de magistratura. Não é isso? Você selecionou, eu quero essas carreiras aqui. Então, você vai priorizar o seu estudo ali. A mesma coisa em relação à Seguridade Social é o princípio da seletividade. Seletividade dos benefícios e serviços. Vai selecionar quais são as contingências sociais que devem ser priorizadas, que devem ser selecionadas para que aquele beneficiário seja atendido. Então, o que a gente diz, né? Na verdade, que a seletividade propicia ao legislador estudar as carências sociais, priorizando-as em relação às demais, viabilizando a promoção da seguridade social factível. Sim, cobrem-se as necessidades mais essenciais e planeja-se para o futuro a cobertura das demais, visando alcançar a seguridade social ideal. Ora, quando a gente viu o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, nós vimos a busca da seguridade social ideal. O princípio da seletividade, ele funciona como contrapeso ao da universalidade. Nem sempre, naquele momento, o legislador, por diversas restrições, até mesmo orçamentárias, né, ele não poderá, naquele momento, propiciar a cobertura de todas as carências sociais. Então, o que ele faz? Ele prioriza, ele seleciona aquelas mais urgentes e necessárias, né, para atendimento. E, no futuro, planejando alcançar a chamada seguridade social ideal. Por isso que o princípio da seletividade, ele busca a seguridade social factível, a que pode ser, né? Como eu escuto dos jovens falando, né? É o que tem no momento, é o que dá para ser. Tá? Princípio da seletividade. Só que na Constituição diz lá, princípio da seletividade e distributividade dos benefícios e serviços, não é isso? Em relação à distributividade, ora, distribuir. Eu já selecionei, eu já priorizei as carências sociais mais urgentes. Agora, vou distribuir benefícios e serviços a quem mais tem necessidade no momento. Então, se arrecada tudo para a Seguridade Social, mas a distribuição é primeiro para quem mais necessita. Quer ver exemplo aplicado, né, ao princípio com a aplicação do princípio da distributividade? O salário família. O salário família, ele é um benefício da Previdência concedido ao segurado por ter filhos menores de 14 anos ou inválido.
todos os segurados têm direito a salário família, que tenham filhos menores de 14 anos ou inválidos? Não. Somente empregados domésticos e trabalhadores avulsos. Aí eu pergunto, todos os empregados domésticos e avulsos que tenham filhos menores de 14 anos ou inválidos vão ter direito ao salário família? Não. Somente esses com baixa renda ou de baixa renda, com remuneração mensal inferior ou igual ao fixado atualmente pelo Ministério da Economia, né? Então, verifica-se que foi distribuído, foi direcionado esse benefício às pessoas que mais têm necessidade na visão do legislador. Então, esse é o princípio da distributividade. Outro princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios. Ora, eu já sei que pode ter alguma dúvida aí, porque eu vou dizer para você, preceitua que haverá nenhuma redução efetiva dos valores nominais dos benefícios. O que seria o valor nominal? Nome, né? O valor numérico do benefício da Seguridade Social. Então, com esse princípio, está garantido que os benefícios da Seguridade Social não vão sofrer redução nominal, redução no seu valor numérico. Então, por exemplo, um benefício assistencial que seria pago no valor de R$ 1.300, ele não pode no ano seguinte ser reduzido para R$ 1.200. Tá? Por quê? Pela garantia da irredutibilidade do valor dos benefícios. Essa garantia, ela atinge os valores nominais, os valores numéricos. Não tem nada a ver com poder aquisitivo. 1.300 esse ano, eu compro mais do que 1.310 no ano que vem, dependendo do índice inflacionário. Tudo bem. Mas aqui só não está deixando reduzir o valor nominal. Isso em relação aos benefícios da Seguridade Social como um todo. Então, atinge saúde, previdência e assistência social. Só que no caso da Previdência Social, dos benefícios específicos de Previdência Social, nós temos também um princípio previsto lá no parágrafo 4º do artigo 201 da Constituição Federal, que não deixa que os benefícios da Previdência, tá, sofram perda real, sofram redução real, percam o poder aquisitivo. Então, em relação aos benefícios previdenciários, eu tenho a irredutibilidade do seu valor nominal, como para os outros, e real, só para os previdenciários. O que, professora, seria não deixar haver redução real? Diminuição do poder aquisitivo. Aí alguém vira e fala assim, que isso? Os benefícios previdenciários cada vez mais estão perdendo força, estão perdendo poder de compra, né? Fulano aposentou-se ganhando 3 salários mínimos e hoje recebe um pouco mais do que 1,5. É o que a gente ouve, é que os tribunais ouviram por muito e muito tempo, né? Mas não é a verdade. Por quê? Porque o benefício previdenciário, eu não estou fazendo apologia e nem defendendo o que o Constituinte colocou. Eu estou dizendo que existe, tá? Porque senão vai, professora, só porque é procuradora federal, fica defendendo, né, a Previdência a todo custo. Pelo contrário, nós somos, da Advocacia Geral da União, a gente prima pela constitucionalidade, pela legalidade dos atos, né, e pelos direitos da sociedade. Então, vamos lá. No caso dos benefícios previdenciários, o parágrafo 4º diz que eles serão reajustados
anualmente, de modo a preservar-lhes o poder aquisitivo. Então, tem que ter um reajuste para que o poder aquisitivo ficasse mantido, que fique mantido. Atendidos conforme critérios definidos em lei. Então, o que o Constituinte falou? Ora, vai haver uma lei, o legislador ordinário é que vai definir qual é o índice de reajustamento desses benefícios previdenciários, de modo que eles não percam o poder de compra, que eles não tenham redução real, que eles não percam o poder aquisitivo. Esse índice é um índice que mede a inflação, né? Então, é para recompor o poder aquisitivo daquele benefício previdenciário. O que aconteceu ao longo dos últimos 18, 20 anos é que o reajuste do salário mínimo, ele foi maior do que o reajuste dos benefícios previdenciários. E as pessoas, não sei porquê, começaram a vincular o valor do seu benefício ao número de salários mínimos. Realmente, isso não vai acontecer, né? A Constituição não diz que é garantia vincular o valor de um benefício ao número de salários mínimos. Pelo contrário, ela veda. Ela veda, lá no artigo 7º da Constituição, é vedada a utilização do salário mínimo como indexador para qualquer fim. O que ela garante é que o benefício previdenciário não perca o seu valor real, o seu poder aquisitivo. Então, ele tem que ser reajustado com os índices que medem a inflação, para recompor aquele poder de compra. Só que, enquanto, por exemplo, um benefício previdenciário era reajustado em torno de 3, 4, 5% ao ano, né, sofria um reajuste, o salário mínimo teve época que sofreu reajuste de 10, 11%. Então, parece que o valor do benefício está sofrendo perda real. E não, é que, na verdade, o salário mínimo é que teve ganho acima da inflação, ganho real, né? E aí eu deixo uma mensagem muito importante para você, de que os benefícios previdenciários não podem ter o seu valor vinculado, atrelado a número de salários mínimos. Isso já foi julgado, pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, mas volta e meia aparece alguma questão de prova nesse sentido. Até porque a sociedade sempre comenta, né, que está perdendo no valor dos seus benefícios. Tá bem? Outro princípio que a gente vai apresentar aqui, ele é direcionado ao financiamento da Seguridade Social. Veja, princípio da equidade na forma de participação do custeio. Olha, equidade. O que nos lembra equidade? Lá na faculdade, né, de Direito, as pessoas aprenderam o quê? Senso de justiça. Vamos dar oportunidades dentro do princípio da equidade, do princípio de justiça, oportunidades de forma mais justa às pessoas, não é assim? Então, aqui, o princípio da equidade, onde? Na participação no custeio da Seguridade Social. Então, o objetivo é que quem for participar do financiamento da Seguridade Social, que essa participação de cada um seja feita de modo mais justo possível. E aí esse princípio, ele fica alicerçado, né? Como diz o examinador da Sebrasp, ele é corolário, difícil para eu falar, corolário dos princípios da igualdade e da capacidade contributiva. Por quê? Porque para que seja uma participação, né, com equidade, é necessário eu observar aquelas pessoas que estejam em situações semelhantes e dar o mesmo tratamento. E também, principalmente, observar a capacidade
contributiva. Aquele que tem maior capacidade contributiva deverá arcar com ônus maior para o financiamento da Seguridade Social. E eu verifico a aplicação desse princípio da equidade, né? Alicerçando-se, tendo como alicerces os princípios da igualdade e da capacidade contributiva, já na própria Constituição, no disposto no parágrafo 9º do artigo 195 da Constituição Federal. Sim, lá diz que as contribuições das empresas poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas em razão do uso intensivo de mão de obra, da atividade econômica, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. Vai lá no artigo 9º, vai lá no parágrafo 9º do artigo 195 e confere, né? Confere. Veja, há possibilidade de alíquotas diferenciadas, bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, por exemplo. Sim, nós já temos isso e foi julgado, inclusive, pelo Supremo como constitucional um acréscimo de contribuição que tem as instituições financeiras de contribuição previdenciária em relação às empresas em geral. Por quê? O fundamento do julgado, do relator, né, do voto do relator, foi no sentido de aplicação do princípio da equidade. Né? Se aplicou a equidade. E o disposto no parágrafo 9º do artigo 195. Em razão da atividade econômica, pode-se ter alíquota diferenciada para as empresas em geral e para as instituições financeiras. Quer ver outro exemplo da aplicação do princípio da equidade? Você vai ver no custeio. Os empregados, trabalhadores avulsos e empregados domésticos, eles vão contribuir para a Previdência com 8%, 9% ou 11% alíquotas aplicadas ao salário de contribuição. Ora, são alíquotas diferenciadas. E o que faz a aplicação de 8, 9 ou 11? A faixa de salário de contribuição. Dependendo do valor das parcelas remuneratórias devidas, creditadas ou pagas a esses trabalhadores, eles vão estar na aplicação da alíquota de 8, 9 ou 11. Quem tem maior capacidade contributiva arca com maior ônus para o financiamento da Seguridade Social, ok? Então, o princípio da equidade na forma de participação no custeio. Próximo bloco, a gente continua. Até lá!